Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores, como estamos? Hoje vocês vão acompanhar um dia muito especial, que é o dia da imersão mais 5 do Mestre Johan, onde euzinha fui convidada para palestrar. Então o dia vai ser muito especial, vocês vão acompanhar um pouquinho da minha parte, do que eu vou falar, os assuntos que eu vou abordar, como vai ser os bastidores, então fica até o final do vídeo para você entender como vai ser esse dia com o mestre, com o Bruno, enfim, e com toda a galera que veio aprender um pouquinho com a gente. Então com vocês, Carol. Muito bom dia! Como estamos? Tudo bem com vocês? Deixa eu te dar um abraço, por favor. Gente, eu vou começar, eu vou ser rápido, prometo. Contando pra vocês como a gente se conheceu. Posso? Deixa eu pegar meu celular aqui rapidinho. Laia, pega aqui pra mim. Eu tava pegando aqui pra... Eu quero ler pra vocês a mensagem que eu mandei pro Johan em 2021. A gente se conheceu no O2, eu já treinava lá. Não tá lembrando, não? Lembro. Então vamos lá. Lembro. Eu tava fazendo um treino de panturrilha sentada. Você lembra de verdade? Vamos lá, então, hein? E eu que tomo tarja preta aqui, tá, gente? Vários tarja preta. Então, assim, ó. Tô já tentei despilhar, né? Pra dar uma baratinada e falar, vamos lá. Eu tava fazendo panturrilha sentada e, de repente, alguém chega e coloca a mão no meu calcanhar. E você empurrou as minhas pernas pra cima. E eu olhei assim. Tá, vai. Quase não consigo terminar. Mas ok. Na hora que eu terminei de fazer, você saiu daqui de trás, você veio pra frente do aparelho e soltou o seu peso e a sua mão em cima do aparelho pra alongar minha panturrilha. Me faltou até... Eu fiquei tão... Você lembra disso, de verdade? Não lembra, né? Mas enfim, ele não lembra. Aí foi a primeira vez que eu entendi como que treinava panturrilha de verdade. Eu nunca tinha treinado panturrilha na minha vida. Aprendi a alongar, enfim. Esse foi o primeiro contato que eu tive com ele. Depois disso... eu comecei a observar o jeito que ele trabalhava no O2. Eu sempre fui apaixonada por musculação, eu treino há 14 anos. E eu queria muito fazer personal com ele. Muito. Então, em 2021, eu vou pegar a data pra vocês aqui, ó. Eu tô na minha conversa com ele. Eu mandei uma mensagem assim pra ele. Johan, boa tarde. 5 de maio de 2021. Tudo bem? Você se importa de me passar como funciona o seu trabalho de personal? Ele me respondeu, me passou o valor. Não cabia no meu orçamento. Problema sou eu? Porque se for, você não fala. Não cabia no meu orçamento. Mas eu não mandei mensagem pra ele, o bom de que assim, a gente não se conhecia, então ele não sabia que eu tinha um mínimo ali de engajamento. E eu não mandei querendo fechar parceria, querendo desconto, querendo nada. Eu realmente queria entrar ali como aluna. E quando ele me passou o valor, eu brochei um pouco, né? Porque eu não podia pagar, obviamente, mas beleza. Depois de mais ou menos uma semana, a gente conversou, você me perguntou sobre os treinos, e eu fui muito sincera com ele. Eu falei pra ele, eu não tenho condição de pagar. Eu acho que se eu ficar aqui, para, né? De fazer isso. Eu não tenho condição de pagar, mas eu gostaria muito de fazer com você. Mas enfim, em algum momento pode ser que seja possível. E aí foi onde você me indicou o Thiago, né? E você... falou, pode ir com ele, vai com ele, que ele tá sendo treinado por mim, eu que tô ensinando ele, e eu fiquei, acredito que 1 ano e meio treinando com o Thiaguinho, o Thiago Vespúcio, e eu evolui muito, e tiveram diversos momentos onde o Johan entrou no treino e ajudou, e colocou a mãozinha dele lá, e puxou os mais 5 dele lá, enfim. O Thiaguinho era um estagiário, ele fez um workshop comigo lá no O2, um dos primeiros workshops. E ele veio de Minas Gerais, tinha 20 alunos, e ele estava diferente porque ele me sugava. Sabe? E tudo que eu falava, ele queria saber mais. Eu falei, esse moleque é bom. Tá? Enquanto eu precisava ajuda, porque não tinha mais horários para trabalhar, eu falei para ele, ó, você não quer vir para cá para me ajudar? Ele falou, tá bom. Ele largou todos do Minas Gerais, veio para cá, para São Paulo, e aprendeu comigo, tá? Foi um braço direito de mim,
assim, passava, eu sabia, poderia confiar, ele trabalhava no meu estilo de mais 5, passava para Carol, então eu estava boa. Mas sabe como é difícil achar uma pessoa boa para trabalhar? Até hoje, só foi o Thiaguinho. Até hoje, ó, eu vou abrir em 2 meses um CT aqui do lado, e eu quero também oportunidades para pessoas como vocês, para mostrar quem vocês são. Tá? Eu quero atletas, quem quer trabalhar junto comigo, porque hoje eu só estou com a Dai, com minha mulher, com o Breno, e com a Carol, que nós estamos na mesma empresa da Dragon Pharma. Somos 3, eu trabalho, mas eu não ganho porra nenhuma por isso. E aí, só para contextualizar, hoje eu tenho o privilégio de treinar com ele, sem pedir, sem pagar. Nunca precisei pedir para ele me treinar. Nunca, né? Nunca pedi para você passar um treino para mim. Todas as vezes foi de bom coração. E eu tenho esse privilégio, eu sou a única pessoa que ele treina que não é atleta. Como vocês sabem, eu não sou atleta, né? E... ainda. E... enquanto ele estava falando aqui na abertura, eu até anotei uma frase que eu queria deixar para vocês refletirem. Quantas pessoas vencem quando a gente não desiste? O Johan foi um dos responsáveis por me tirar do porão do fundo do poço. Então, por ele não ter desistido, ele conseguiu salvar minha vida junto com a Dai. E a nossa relação, por mais que muito provavelmente pareça para vocês que tem uma relação baseada por conta da empresa Dragon, não, tá? Não tem nada a ver. A nossa relação tem como complemento a Dragon, estar trabalhando ali é um complemento, mas ela ultrapassa a empresa, ultrapassa a marca, ultrapassa o suplemento, vai muito além disso. Então eu sou muito grata, porque o Ion, ele realmente conseguiu me tirar de lugares onde nenhum tarja preta conseguiu me tirar. E eu queria te agradecer por isso, tá? E que você me ature por um bom tempo ainda, né? Então vamos lá. Bom, gente, é o seguinte, deixa eu conhecer um pouquinho de vocês. Quantos de vocês são nutricionistas? Levanta a mão aí. Tem Nutri aqui? Não tem ninguém? Levanta a mão de verdade, pessoal, pelo amor de Deus. Isso, opa. Vocês exercem? Oi, meu amor. Vocês exercem? Todo mundo exerce aqui? Quantos de vocês são atletas? Legal. Oi, gente. Eu sou minha cega, gente, desculpa. Agora eu tô vendo vocês. Vocês exercem? Sim? Quantos de vocês preparam atletas? Tá, legal. Bom, apesar de eu não ser atleta, eu tenho um histórico de convivência um tanto quanto peculiar. Eu tive 2 relacionamentos que duraram mais ou menos 8 anos, de convivência íntima, dia a dia com o atleta. Então, eu convivi com todas as fases. A fase do off, a fase do cutting, do pré-contest, o perder, o ganhar, o depilar, o esfoliar, o pintar, o passar por efeito colateral, a trembo bater, a pessoa ficar agressiva. Então, eu tenho um histórico bem interessante, assim. Eu convivi por bastante tempo com o fisiculturismo. Meu primeiro contato foi 1 ano e meio depois que eu estava na academia. Eu comecei a treinar com 16 anos. Com 17 para 18 foi onde eu tive meu primeiro relacionamento. E ele já era atleta e foi aí que eu me apaixonei ainda mais e quis competir. Nessa fase que eu me preparei, eu tentei me preparar para competir, na época deu tudo errado, absolutamente tudo errado, tive vários efeitos colaterais, e aí eu desisti porque eu fiquei muito traumatizada e voltei pra mim, assim, tipo, não é pra mim, eu acho que eu vou só acompanhar e tá tudo bem. Então eu me tornei a pessoa que acompanhava. O meu sonho nunca foi ser nutricionista, pra quem não sabe, meu sonho sempre foi ser psicóloga. Eu tranquei a faculdade de psicologia no 4º semestre porque eu tava surtando, eu tava ficando enlouquecida. Porque enquanto eu cursava psicologia, eu estudava assuntos de nutrição e treinamento, porque eu era muito apaixonada por musculação e eu venho de um lar extremamente saudável. Minha família sempre foi muito saudável, meu pai sempre ensinou pra gente sobre nutrição e alimentação, então não fazia sentido eu continuar cursando psicologia, sendo que o que eu estudava era coisa de revista da época, né? Pra quem é da época de 2011, que foi quando eu comecei a treinar, a gente a gente aprendia através de revista e de blog, hipertrofia.org e assim por diante. Então, eu tranquei a faculdade de psicologia, fui para nutrição e me encontrei. E sou completamente apaixonada pelo que eu faço. E completo daqui a pouco 10 anos de profissão, 10 anos de clínica. Então, eu tentei unificar aqui de uma forma prática, porque eu tenho pouco tempo para falar para vocês. Vou tentar não me dispersar, por isso que eu tô com o iPad.
Eu juntei um pouco dessa prática clínica aí de quase 10 anos para trazer os pontos principais para vocês do que eu julgo importante quando a gente vai lidar com um paciente, eu vou chamar de paciente, tá? Mas enfim, atleta ou não atleta, com alguns diferenciais muito pontuais e específicos quando a gente fala de atleta, tá? Wesley, você vai passar aí pra mim, mas eu não sei se eu vou me guiar por aí não, tá? Gente, deixa fluir, pode passar. Eu tenho que acompanhar. Pode passar. Aqui, gente, só pra gente dar start no assunto de nutrição, o meu maior compromisso com quem passa comigo é entregar isso aqui, essa tríade, tá? Performance, saúde e estética, sendo que a saúde tá sempre em primeiro lugar de forma 100% inegociável, principalmente quando a gente fala de atleta, porque quando o atleta, ele perde, ou por uma coisa sutil ou por algo mais grave, saúde, talvez não por via de regra, né? Mas ou ele pausa uma preparação, ou ele acaba perdendo tempo de preparação, ou ele passa por um estresse muito grande, porque ele não sabe se ele vai melhorar, quando ele vai melhorar, o que vai acontecer. Então, assim, não dá para colocar em risco, em momento algum, a saúde do atleta. É claro que podem acontecer coisas no meio do caminho. Vocês querem trocar? O problema é o meu cabelo? Você vai melhorar. E primeira coisa, ele vai comprar mais uma caixa. Deixa eu falar uma coisa rapidinho. O meu melhor físico foram de dezembro pra cá, né? A gente começou em dezembro a treinar juntos. De dezembro pra cá, onde eu fiquei 6 meses sem tomar absolutamente nada de hormônio. Não tem por que eu mentir pra vocês. Eu não podia tomar. Eu faço tratamento psiquiátrico por conta de burnout, por conta de luto, enfim, por vários problemas, vários traumas que eu passei. E eu não podia, não era uma opção, tá? Eu não tinha a opção de tomar nada, eu não podia tomar nada. E em 6 meses, o meu físico evoluiu, o que eu não evoluí em 3 anos treinando com outros profissionais, porque eu já fiz muito personal. Desses 14 anos aí, vocês podem colocar que metade do tempo eu treinei sozinho, metade do tempo eu treinei com personal. Eu sempre gostei de investir nisso, eu sempre gostei de ter alguém pra me ensinar, pra me corrigir, enfim. Pra mim isso é um investimento não só pela paixão, pela musculação, mas também pela profissão, pra eu aprender detalhe, e a gente tem que aprender o tempo todo, né? Então, tanto é que quando eu fui atrás, quando eu perguntei pra você na O2 sobre o seu trabalho, eu acho que você não vai se lembrar, mas eu tava com outro profissional, que eu não vou falar o nome, mas que ele só batia papo comigo. Ele chegava maconhado pra me dar aula, fedendo maconha, tipo, o cheiro muito forte de maconha, e ele não parava de falar o tempo todo, e eu não conseguia focar no treino. E aí eu saí pela tangente, falei pra ele, eu não tive coragem na época de falar pra ele, sabe de quem eu tô falando? Você lembra? Eu não tive coragem de falar na época pra ele que eu não tava suportando a presença dele comigo, então eu falei pra ele, ó, fulano, é o seguinte, nossos horários não batem mais, então não vai rolar a gente continuar, esse mês que tá pago tá tudo bem, né? Tipo, né, tudo bem, deixa pra lá, fica com o dinheiro, enfim. E eu vou atrás de outra pessoa, e no dia seguinte eu tava treinando 1 hora mais tarde com o Thiago. 1 hora mais tarde eu comecei com o Thiago e deu super certo. E eu lembro que quando eu contratei o Thiago, eu chamei ele na frente do Yo e falei assim, ó, eu não quero ser a sua amiga, tudo bem? Eu quero que você me treine. Eu não quero saber sobre a sua vida, eu não quero que você pergunte sobre se tá tudo bem. Eu só quero chegar, bom dia, treino, tchau. Não me pergunta se tá tudo bem. Se não estiver bem, eu não vou vir treinar. Não precisa perguntar, ok? E deu muito certo por isso, né? Então, assim, funcionou muito bem. Então, realmente, o hormônio é literalmente a cerejinha do bolo. E acredito que quando eu falo de 60% da dieta, não é pelo peso literal que a dieta tem, mas é porque a dieta é a maior parte do tempo, né, gente? O treino é 1 a 2 horas do nosso dia, 3, dependendo do quanto de cardio a gente faz. E a dieta é o resto do dia todo, né? Então, acaba sendo mais delicado quando a gente pensa em como vai distribuir o planejamento nutricional, tá? E aí, pensando nessa tríade de saúde, performance e estética, eu trabalho com isso independente do meu paciente ser atleta ou não, tá? A diferença é o tempo que eu tenho pra fazer cada coisa em cada fase. Voltando, então, recapitulando. Os 2 maiores motivos que eu gosto muito de trabalhar, porque eu consigo fazer com que o paciente, o atleta, não ganhe gordura, ou ganhe no máximo 10% do peso total. Que ele subir, no máximo 10% vai subir de gordura, isso é muito fácil de trabalhar depois. E o segundo motivo é que eu consigo melhorar os pontos fracos dele. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação física, eu só avalio o paciente atleta em jejum, tá? Frente, lado, costas, acorda, no máximo faz xixi, não toma água, não toma nada. Vamos ver como que ele tá. Eu tenho um controle do dia anterior dele, do que ele fez, se ele fez uma refeição estratégica, um refeed ou não, o que ele comeu, o que ele treinou, para entender como que tá esse dia seguinte dele, como que ele dormiu, se ele dormiu bem, acordou descansado, e aí eu vou fazer uma avaliação dele. Se eu tenho um atleta que, por exemplo, tem o peitoral muito sobressaído em relação a ombro, eu faço uma dieta com carbo muito alto em dia de ombro,
Eu pego 2 pontos fracos dele, por exemplo. Então, vamos supor que o ponto fraco dele seja ombro e posterior de perna e femoral. Então, eu jogo o carbo muito alto em dia de ombro e femoral. Eu deixo o carbo médio alto nos outros grupos musculares e deixo médio baixo, não baixo no literal, tá? Mas médio baixo no dia de descanso. Isso faz com que ele melhore muito, de forma muito significativa, as proporções e ele fique mais simétrico, tá? E não ganhe gordura enquanto passa pelo processo do booking. Mas para isso, gente, só reforçando, eu preciso de tempo, tá? Não dá para fazer um trabalho bem feito desse jeito, onde eu consiga melhorar a proporção do físico, alinhar o que falta alinhar para ele subir bem e ganhar e pegar um top 3 pelo menos, se eu não tiver 6 meses aí, 24 semanas de booking para fazer bem feito. E a fase de consolidação e a fase de manutenção é uma fase que também é necessária e muita gente negligencia. A fase de consolidação é a fase do pós-booking, é a transição entre o booking e a fase do cutting. Eu não posso baixar de uma vez as calorias por N motivos. Um dos motivos é que mesmo que ele esteja tomando hormônio, vai estar, né? Porque o atleta não fica sem tomar hormônio, principalmente nessa fase. Por mais que o hormônio faça o papel ali de segurar a massa muscular, ele vai perder performance no treino, ele vai ficar mal-humorado, todo o funcionamento metabólico dele vai sentir essa queda drástica de calorias da refeição. Então, eu tenho 8 semanas na fase de consolidação para consolidar o que ele ganhou de massa muscular e baixar a cada 2 semanas gradualmente as calorias para ele não sentir um impacto tão grande e o corpo ir se adaptando com esse ajuste. Dá muito certo dessa forma. Então, eu vou baixando a cada 2 semanas. O acompanhamento é semanal através de foto. Quando necessário, a gente acompanha mais do que uma vez por semana, tá? Eu gosto muito de acompanhar o físico antes e depois da refeição de refeed, seja com um carb up ou não, uma refeição estratégica aí que eu falo melhor para vocês depois, para entender o que aconteceu, se realmente foi pro lugar que eu queria que fosse, o que ele comeu, né? E isso dá, enfim, isso dá muito certo. Quando a gente pensa na fase do cutting, a minha maior preocupação é não depletar massa muscular, obviamente, né? Não jogar fora parte do que ele conquistou no booking e controlar a exposição ao estresse do atleta, tá? Porque não é sobre o quanto ele tolera passar fome na fase do cutting, tá? Tem muito atleta que tem muita facilidade de passar fome, mas não é sobre isso. É sobre o excesso de exposição ao estresse. É o quanto ele está exposto ao cortisol, e o cortisol acaba com o nosso metabolismo de várias maneiras, e ele mexe não só com o metabolismo em relação à manutenção de massa muscular e redução de gordura, mas também com a nossa função cognitiva. Então a gente fica meio perturbado quando o cortisol está muito alto, isso é literal. Depois de falar muito, mas falar muito mesmo. Eu gostaria de ter falado mais, mas não tinha mais tempo. Mas enfim, essa parte da manhã foi separada pra gente falar sobre a teoria. E agora a gente vai pra Caverna do Grandão fazer a parte prática. Então vocês vão acompanhar um pouquinho também. O Johan vai puxar um pouco de treino de todos os grupos musculares com a galera, que são os alunos. E a gente vai mostrando pra vocês no decorrer do vídeo. Então, continua aí. E aí eles estão me dando um açaí sem açúcar, com adoçante xilitol, pra eu experimentar. Um tem um pouco mais, outro tem um pouco menos. Vamos ver qual que eu prefiro. Bom. Pô, os dois estão... Calma, os dois estão bons. Um tá um pouquinho mais doce. É que eu não sou tão doce. Eu prefiro esse. Tá, esse tá com menos, né? Tá com menos. Ah, tá. Aquelas que é, né? Tipo, eu não gosto tanto de doce. Você pegou o que tá com mais adoçante. Ué. Eu prefiro assim. Porque tipo, tem mais açaí. Lembra mais açaí. Então eu prefiro assim. Mas os dois estão bons. Show de bola. Os dois são bons. Posso tomar? Obrigado. Vem cá. Vem. Vamos aproveitar que hoje a gente tem uma pessoa... Hoje eu tô com
segundo câmera. Pra você que não conhece, Conhece sim, porque eu fico aparecendo lá no Instagram dela. Eu sou o dono do canal, quase o dono do Instagram dela. esse aqui é o meu câmera, ganha mais dinheiro que eu, Eu não. infelizmente. Entendeu? Vou tirar o que eu posso. O responsável pelo canal não ter estourado ainda, não ser o sucesso que deveria ser, né? Ainda parça? bem que você... É Parça, nóis. Ainda bem que você falou pra todo mundo do seu Instagram que a culpa era sua. Enfim, esse aqui é o Michael, meu câmera, responsável pela produção do conteúdo, pelas ideias, pela produção de conteúdo, pelo desenrolar, pelos looks, por tudo, entendeu? É. Ele coordena tudo. Ele e o chat GPT. Mas calma aí, cara. Calma aí que eu tô pagando pro chat GPT, cara. Não é assim. Quando junta os dois, só. Eu dou minha ideia, o chat GPT, ó. Joga pra cima. Tá bom, sai, estrela. Tchau, sai do meu vídeo. Fecha no vídeo. Fecha meu vídeo. Bom, galera, então é isso. Essa aqui foi um pouquinho da parte prática, como vocês puderam perceber. Eu dei uma participada aí no exercício de costas com o Johan. Graças a Deus, eu sou muito privilegiada de ter a oportunidade de treinar com ele várias vezes na semana. Então, é uma experiência única. Eu sempre falo pra quem me acompanha nas redes sociais aí, principalmente no Instagram, o quanto eu me sinto privilegiada por não ser atleta, mas ter esse contato tão próximo com ele, aprender e evoluir junto com ele. Foi a primeira, espero que tenha sido a primeira de muitas imersões onde eu possa participar. Foi um prazer enorme palestrar. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo aí que a gente produziu pra vocês. Não acabou ainda, já são quase 7 horas, já são, na verdade, 7 horas da noite. Provavelmente, ó, aqui vai longe ainda, tem muito mais aula prática. Amanhã tem um pouco mais, mas a ideia era mostrar um pouquinho do que é a imersão pra vocês. Se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, compartilha. É muito importante pra mim. E eu espero que vocês tenham gostado. Beijo, até a próxima.